Oi, gente, tudo bem? Sou Giovana, a mãe de 3 na escola. Então vamos lá. Ontem eu abordei matemática aqui falando sobre, perguntando na verdade se vocês deixavam os erros para os professores corrigirem ou se vocês faziam a correção em casa com as crianças. Eu, particularmente, com os meus 2 filhos mais novos, com a Luísa do 5º ano e com o Theo do 1º ano, eu deixo errado, principalmente na língua portuguesa e na matemática. Por que eu faço isso? Eu acho que é extremamente importante os professores perceber qual é o problema que está acontecendo com eles, e se realmente existe um problema ou se é natural da fase de alfabetização, principalmente com o Theo. Então, o Theo, por exemplo, ontem fez uma tarefinha de casa e ele escreveu bicicleta com K e S. E eu deixei assim, eu entendi o que ele quis dizer com essa resposta, mas eu mantive o erro, deixei do jeito que está para a professora poder perceber, porque ele ainda está com dificuldade em reconhecer as letras e identificar o som que ela tem. Ele sabe que o K tem som de K, né? Mas ele tem dificuldade de entender o C, porque é K, cocu e C, si. Então ele tem essa dificuldade de fazer a interpretação. E ele também tem dificuldade de, na ortografia, em identificar quando ele precisa utilizar a letra C e quando ele utiliza a letra S. A Luísa também eu deixo os erros dela, principalmente na matemática, porque a Luísa consegue fazer os cálculos de cabeça, então ela tem preguiça de fazer o cálculo. Muitas vezes ela põe só a resposta. E eu sei que nessa fase que ela tá, ela precisa fazer o cálculo. E muitas vezes, quando a gente quer fazer de cabeça, a gente usa uma ferramenta diferente, né? Uma forma diferente de fazer esse cálculo, que muitas vezes pode levar ao erro também. E na matemática a gente tem o erro, que é o resultado, que não é o correto, né? Já nas outras disciplinas, eu vejo que a parte de entender o que está sendo perguntado é muito importante. Então, essa parte de entender o comando é fundamental. E se você não entende o comando, aí a gente tem um erro de interpretação, não é? Mas é preciso analisar com a criança também o que ela quis dizer com aquela resposta. Outra coisa que é muito importante é entender o que levou a criança, ou qualquer um de nós, a ter aquela resposta que pode ser considerada errada, né? O que é errado para mim? Talvez dentro de uma atividade esportiva, você fazer um passe que não é o correto, é errado, porque existe uma regra a ser seguida. Mas em outras situações, não. Quando a gente tem uma receita que precisa ser executada, a gente tem a lista de ingredientes, existe o passo a passo. Mas nem todas as receitas, se você alterar a ordem dos passos, o resultado vai ser ruim. Então, a gente precisa pensar. A criança, a gente aprendeu a fazer ou a gente está fazendo do nosso jeito, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, eu deixo o erro das minhas crianças para que os professores possam entender. É lógico que eu acompanho para ver se depois o Theo, por exemplo, ele vai continuar repetindo os erros de gramática ou se ele vai melhorar a sua escrita. Ah, e outra, o Theo está no 1º ano. Ele ainda não está totalmente alfabetizado. Eu sei que os filhos da minha vizinha, né, saíram da educação infantil sabendo ler e escrever, mas o meu filho não. E paciência. A gente vai acompanhar, ele está desenvolvendo normal, eu não tenho por que atropelar, ok? Até mais!